Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá glória. Vamos cumprimentar os ouvintes que nos ouvem na rádio, o Filho de Deus, ou no canal do YouTube, dizendo a paz do Senhor. Ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Que bate palma e dá mais glória a Deus. Muito obrigado aos irmãos que estão ouvindo a programação, já é a última hora, no YouTube ou na Rádio Filho de Deus, www.radiofilhodedeus.com.br ou YouTube Igreja Pentecostal Filho de Deus, canal oficial. Muito obrigado a todos vocês. Livro de Gênesis, 1º versículo 26. Vamos ler só um pedacinho. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Todo mundo achou? Livro de Gênesis 1º, versos 26. Olha o que diz aqui. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. Só até aí, fala assim: que goteja como chuva a tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos falar sobre essa feita. Quando eu começo a pregar uma palavra dessa, eu me emociono como Deus ele é perfeito e como Ele ama o ser humano. Se você parar para pensar, Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali juntos. Cara, são um só, né? E eles começaram a criar tudo. Então eles falavam que haja o cachorrinho, o bichinho aparecia, né? E haja a girafa, o macaco, que a água vai produzir vida. E aí foi criando tudo, né? Divisão entre terra e água, e tudo foi acontecendo de acordo com a sua palavra. Esse Deus é poderoso, não é, igreja? Eu amo demais esse Jesus. Então tudo foi acontecendo. Então ele criou tudo aí. Peraí, nós criou tudo. Quem é que vai lavar essa terra? Quem é que vai colher o fruto dessa terra? Vamos criar alguém acima de tudo, que vai ter domínio sobre os animais, da água, do campo, do céu. Esse cidadão vai se chamar homem. E aí eles disseram: façamos então um homem a nossa imagem conforme a nossa. Então assim eles fizeram. Mas eles podiam falar assim, que haja um homem, acontecia. Não, eles fizeram isso. Eles fizeram com as mãos, com todo carinho, assoprando vida nas narinas do homem, o primeiro homem da terra, Adão. Então Deus ele fez o homem, o ser humano, com muito amor e carinho. E depois disso, claro, a primeira mulher da terra não foi a tal de Lilith, não, mentira, foi Eva. Então assim, Eva, a mãe dos viventes. Então quer dizer, ali foi criado o primeiro molde de ser humano na terra. Não existia outro ser humano. E a partir daquele momento começou a existir o ser humano no lugar chamado Jardim do Éden. Então, igreja, como que Deus ama você? Como Jesus nos ama? Ele parou e nos fez a tua imagem e tua semelhança. Como Ele ama o ser humano. Ao princípio, o ser humano, ele herdou algumas coisas. Uma dessas coisas, desejo de adorar. Esse adorar, ele foi criado para adorar quem? A Deus. Então o ser humano foi feito para adorar a Deus. E por que então Deus criou o homem a sua imagem e semelhança? Imagina naquela época como seria. Se Deus criasse outra pessoa para dominar a terra, que fosse, se Deus criasse um bode para tomar conta da terra, né, irmão? Não, Rogério. O bode eu queria se pôr respeito, mas o bode era um bode. Então assim, só do bode chegar o povo diz: viu um bode aí, ele gosta de mandar um mandão. Por que Deus não colocou um bode para mandar na terra? Por que Ele fez o ser humano? E por que o ser humano tem poder? Porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então quando o homem se aproxima com aquele poder de domínio, logo se nota que ele parece com Deus. O ser humano é parecido com Deus. Ele tem pernas como Deus, ele tem olhos como Deus, boca como Deus, nariz como Deus.
Então nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Daí então os animais têm um certo respeito. Se hoje o pecado não faz você dominar o animal por palavra, que não é todo animal que a gente domina por palavra, o homem domina a força, mas domina porque Deus deu esse poder ao ser humano. Quem entendeu, bate palma da glória a Deus. Houve uma ideia infeliz. Satanás, conhecido como Lúcifer, ele foi criado também por Deus. Os anjos foram criados por Deus. E Deus deu um grande poder ao diabo antes de ser diabo. Vamos falar aqui o anjo de luz, Lúcifer, quer dizer, anjo de luz. Então, ele tinha tanto domínio sobre os outros anjos, tanto poder. A Bíblia diz que ele estremecia a terra de tanto poder. Além do mais, ele tinha muitos anjos que ele comandava. Terça parte dos anjos do céu. É muita coisa, né? Então ele começou a olhar para cima e pensar: eu podia tomar o trono de Deus. Eu queria ser como Deus. Então ele começou a alimentar isso no coração. Eu estava conversando com o meu sobrinho maior, o Modiel, e ele estava falando uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas achei interessante. Pastor, agora tem muitas pessoas pegando a síndrome do pastor presidente. Irmão, você tem ideia de tantas pessoas que Deus revelou para eles que eu ia morrer de assumir meu lugar? Tinha um pequenininho, tinha um grandão, tem de todo jeito. Todos eles disseram que eu ia morrer, eles iam receber a unção. Eu não me acho lá grande coisa não, mas temente a Deus eu sou. E pregar a verdade eu prego até morrer. Ixi, um monte de pessoas dizendo que eu ia morrer e era para ser meu vice, porque ia receber essa bênção. A igreja, depois de tanto jejum e oração, ia receber de mão beijada assim: vai orar e jejuar para Deus revelar o ministério para eles, campara de rebelde. Então assim, o irmão dela estava me falando, isso é a síndrome do pastor presidente. Então naquela época tinha a síndrome de querer ser Deus. Não como estou me comparando a Deus, jamais. Que eu diminua, mas que não nosso Deus cresça. Mas é semelhante ou não é? Então, se a igreja estivesse dando errado, ninguém queria. Quando eu fundei esse ministério para a ordem de Deus, quantos falou, volta para trás, não vai para frente? Agora que vai para frente, o tanto de gente, eu conheço o pastor Eduardo, eu conheço a família dele, tinha uma irmã, eu não vou nem falar o nome do lugar para não dar. Tem uma irmã de longe, que se eu falei com ela, eu nem me lembro. Ela estava falando para os irmãos aí que era íntima minha e da minha esposa. Eu não sei nem o nome dessa mulher. Eu não vou dizer o nome da cidade porque vai ficar muito, né? Mas essa cidadã é mentirosa. Eu nem me lembro se eu falei com ela. E vocês conhecem a irmã Adriana. Ela não é de muita conversa com ninguém, pelo que nós já passamos por pessoas que parecia ser uma coisa e a outra. Então a gente precisa ficar mais quieto mesmo, que é melhor para nós. E o que acontece? Quando o negócio, o bolo está gostoso, todo mundo quer um pedacinho. Tem gente que merece um pedacinho do bolo, mas tem gente que quer tomar força em um tamanho maior. Tem gente que quer o bolo só para ele. Satanás era da mesma forma. O espírito da inveja entrou no couro do bicho. Olha, já é o próprio bicho, né? Mas a inveja entrou nele. O bicho entrou no bicho. Pronto, está resolvido. E ele começou assim, talvez ele começou a olhar no espelho. Nossa, eu ia ficar bom assim com aquela coroa que Deus está usando. Começou a olhar no espelho, né? Começou a se achar demais. Aí ele pensou, eu já tenho um poder. Se eu convencer os outros anjos, nós tomamos o trono de Deus rapidinho. Entenda uma coisa: se Deus te colocou numa posição numa empresa, se Deus te colocou na posição na igreja e você obedece a Deus, ninguém pode te tomar. De repente, o diabo começou, aliás, o Lúcifer, antes de ser diabo, né? Conhecido como cabeça rachada, calça curta, cagão, é muito nome, né? Então o infeliz começou a ir no anjo, foi nos anjos que comandavam ali um pouco lá. Ei, você viu como é que eu sou forte? Viu como é que eu sou poderoso? Acima de mim, por enquanto, só Deus. Que conversa é essa, cabra? Os demônios, eu estou imaginando como é que conversava, né? Eu não dou conta de tomar o trono de Deus sozinho, não. Mas se você me ajudar com a sua milícia, nós tomamos o trono de Deus.
Aí eu te ponho no segundo cargo. Ó, eu tô lá e você está abaixo de mim. O que tu acha? Eu acho que ele mentiu para todo mundo assim, colocando no segundo lugar. O bicho é lascado mesmo. Aí ele começou a convencer. Convencia um, convencia outro. Vamos tomar o trono de Deus. Se nós unir, nós toma. Quando o bicho resolveu subir, tá igual naquela história do nordestino. Quando veio com leite, Deus já estava com queijo há muito tempo. Porque Deus é onipresente. De Deus ninguém esconde nada. Então Deus já sabia. Quando viu aquele tanto de anjo, Deus mandou os anjos ir lutar. E não quis se envolver naquilo ali, porque ia ser uma bagaceira muito grande. Ia ser petardo de Satanás para todo lado, né? Então, igreja, Deus mandou seus anjos, que derrotou Satanás e lançou ele na terra, que por sua vez foi lançado no centro da terra, que é o inferno. Deus deu o reino para o diabo, o reino infernal. E de lá para cá o diabo tem tido muita dor de cabeça, porque ele não pode mais se arrepender. Você pode se arrepender. Você pode preencher o lugar da terça parte dos anjos que estavam no céu. Você pode preencher essa vaga que está lá, é muita vaga. O Rogério pode preencher. Irmão Isaí vai preencher. Agora ele ficou mais bonito, está usando óculos igual o pastor. Se bem que não vai precisar de óculos, né? Mas essa vaga está lá. Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, dá uma glória a Deus. Quer ir para o céu mesmo? Dá glória a Deus. De repente, o diabo, com a sua inveja, levou uma taca, que deve estar com dor de cabeça até hoje. O lascado velho. Aí ele começou a pensar o que ele ia fazer. Quando ele olha Adão e Eva passeando no jardim do Éden, ele lembrou de quem? Deus. Porque o homem é feito à imagem e semelhança de quem? Deus. Aí você fala, mas o diabo, o senhor não falou que o diabo ele também foi feito na imagem de Deus? Mas o diabo perdeu a sua forma de aparência de Deus. Ele se transfigura como um anjo de luz, mas quando você clama o sangue de Jesus, ele transforma na sua verdadeira forma, que é agora sim, não é mais Lúcifer, é o diabo, Satanás. É uma mistura de sei lá o que, o bicho mais horrível da terra, eles. Então eles perderam a sua imagem de Deus. Quando ele está pensando, ele olha para Adão e Eva, e a Bíblia diz assim, e Satanás foi fazer guerra contra a humanidade, contra o ser humano. Quando o invejoso viu que Deus vinha todo dia ali, de tarde, se eu não me engano, de tarde isso mesmo, conversar com Adão, conversar com Eva. Quando viu que eles eram feitos a imagem e semelhança de Deus, ele pensou, tenho que acabar com isso, porque o invejoso, ele não pode ver você prosperar. Se você está ouvindo essa palavra aqui, ó, larga a distância, e tem inveja do irmão, tem inveja da irmã, você pode terminar igual Satanás. Se você tem inveja do carro, do veículo, do homem lindo que a irmã tem, cuidado. É o princípio que você pode terminar igual o lascado velho, calça curta, cabeça rachada, o cagão. Você pode terminar igual ele. Porque o diabo foi assim. Viu, pastor Gleber? O diabo foi assim. Ele começou a querer parecer como Deus. Ele começou a querer ser como Deus. De repente ele vou tomar o trono de Deus. É igual a síndrome, irmão Adriel, do pastor presidente. Um cidadão recebeu uma disciplina num certo lugar e foi cumprir a prova dele em outro estado, vamos dizer assim, e não queria descer do salto, né? Para ele é salto mesmo. Aí disse, não, o pastor Eduardo mandou eu ir para tal lugar, porque ele disse, se eu não for, o sinal da IPFD vai acabar, porque Deus vai continuar o sinal da IPFD através de mim, não dele. Então mentiu. O diabo é assim, o diabo ele não quer perder, o diabo não quer descer do salto, o diabo nunca deixa de ser diabo. Então, irmão, cuidado com essas síndromes aí. Se você sentir a inveja do irmão Tonho, nossa, eu queria ter um olho igual do irmão Tonho, uma cabeça redondinha, irmão Tonho, nossa, eu queria... Repreende, que é o bicho colocando a inveja no teu coração. Repreende. Jesus lava meu coração. Jesus tira de mim esse mal. Eu não quero terminar igual Satanás. Jesus tira todo o mal do meu coração, me lava com teu sangue, me faz uma pessoa humilde.
E que o Senhor abençoa mais e mais aquela irmã que está prosperando. Quem bate palma da glória a Deus. Então o diabo, ele falou: eu tenho que acabar com essa farra aqui de Adão e Eva. Eu tenho que expulsar eles do jardim do Éden. Vou acabar com isso aqui. Só tem uma forma: o pecado. Porque o pecado causa divisão entre homem. Então eu tenho que dar um jeito. E ele pensou: como é que eu vou fazer para destruir a imagem e semelhança de Deus? Vou entrar no animal mais bonito na época, que hoje é horrível, a tal da cobra é horrível. Eu vou entrar no animal mais bonito e astuto do jardim do Éden, a serpente. Entrou no couro da bicha. Aí Eva vai passando, não é? Ela vai Eva. E Eva: ô serpente, tudo bem? Bom dia. Como é que tá? Como é que tá Adão? Ela tá dando uma passeada Mauleão lá na frente, mas o urso, tô conversando lá. Imaginando eu, né? Eu tenho um negócio para te falar, Eva, que é: dá uma olhada nessa fruta. Olha, as pessoas falam que o fruto do pecado é uma maçã, mas na verdade não fala o que é. Podia ser uma jaca, né? Ninguém sabe, um abacate, ou uma coisa que nós nunca viu. Mas vamos imaginar que é uma uva, né? Então tá lá. Ela: olha aqui, Eva, dá uma olhada. Não. O que o nosso Deus falou? Para nós nem comer, não comer isso aí. Aí a serpente comerá a fruta. Eva, larga de ser burro. Primeiro, olha que fruta bonita. Olha que frutão lindo. Isso aqui deve ser uma delícia. E por que Deus não quer que você coma? Porque você vai ter ciência de muitas coisas que você não tem. A cobra não mentiu, né? Ela omitiu um pouquinho. Não, ela jogou outras coisas lá, mas e abrir a mente deles? Mas por pecado. Adão e Eva andavam nu e era como fossem crianças, não tinha nada. Então eles iam sim entender algumas coisas que eles não entendiam. Então o que acontece? A serpente foi na mente da Eva: come, Eva, é docinho. É a mesma coisa do irmão ali passeando na rua e as mulheres olharem para ele: nossa, que lindo. Esse, né, sabe o que é? Mas é, é a serpente no corpo daquela mulher. A serpente, vigia com a serpente. Que bate palma na glória de Deus. Então, igreja, a Eva resolveu comer uma frutinha. Comeu. Realmente é boa. E guardou lá um ou talvez um pedaço para Adão. De repente Adão: Eva, cadê tu? Eita, tô aqui. Eva, o que tá fazendo? Tô comendo a fruta proibida. Já tô começando a enxergar pior. Negócio que eu não vi, eu tô vendo. Mas Deus não falou para você não comer. Olha, não só comi, que a serpente me convenceu, como guardei esse aqui para tu. Coma. E o abestado comeu. Hoje o Rogério tem que trabalhar aí por causa de Adão. E hoje a mulher tem dor quando vai dar a luz. E hoje a serpente tem que levar pau na cara. E perdeu as suas perninhas. E é o ser mais horrível na terra para mim. Então, igreja, o diabo conseguiu. O que ele fez? Colocou o pecado na terra. Quando Deus chega e vê Adão e Eva se escondendo porque estava nu, ele já viu, já sabia de tudo. E quando fala: Adão, você comeu. Por que Deus falou com Adão? Adão, você comeu a fruta? Porque sempre a peia de cinturão dobrada é nas costas do homem. A mulher leva também, mas o homem leva mais, porque ele é o homem. É por isso, igreja, é por isso que é hora que eu fico pensando tanto de mulher que quer mandar em casa, mas quando escorrega no quiabo, a consequência maior vem sobre o homem. Porque você é um homem. Você, queira ou não queira, representa a Deus. Então o que acontece? Quando fala com Adão, Adão foi Eva que me deu. Aí Eva foi a serpente que me convenceu. Serpente comeu porque é bestada. Sabia que não podia? Virou um negócio de empurra. Você já viu quando você chega a criança apronta um negócio? Meu pai estava me contando, estava as netalhadas dele, tudo lá, né? Ele tinha umas galinhas.
Quando meu pai chegou, por que vocês estão aprontando? Estamos fazendo bolo de barro. Meu pai, tudo bem, bolo de barro todo mundo faz, né? E meu pai foi para lá, de repente ele foi pegar uns ovos da galinha. Cadê os ovos? Você faz bolo sem ovo? Eu nunca vi, não. Tem bolo sem ovo? Eu sei que lá botou muito ovo lá. Não botou os ovos da galinha, tudo. Caso a galinha rode, elas não chocam, só bota, né? Quando meu pai viu que não tinha ovo, ele pensou: ovo, bolo, cadê meus ovos? Foi ela, foi ele, foi ela, foi ele, foi ele. Caiu todo mundo na peia, pronto. Assim foi Adão e Eva e a serpente. Caiu todo mundo na peia porque pecou contra Deus. Quem bate palma? Pastor, mas o senhor não falou que o diabo entrou no corpo da serpente? A serpente não teve culpa. Por que então ela foi condenada? Porque tem um negócio na Bíblia escrito assim: não dei ocasião ao diabo. Não dei lugar para o diabo. Se entrou é porque ela deu lugar, senão não tinha entrado. E o que acontece? Então Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e o pecado foi com eles e lastrou na terra. Com o passar dos anos, o diabo, com a sua astúcia e fazendo guerra contra os moradores da terra, primeiro porque você é feito em imagem e semelhança de Deus, ou deveria ser. Depois dessa feita também, ele não quer a tua salvação. Ele não quer que você preencha o lugar que ele esvaziou no céu. A terça parte é muita coisa. Eu vou estar lá, você vai estar lá, dá glória a Deus. Então Satanás, ele não parou de trabalhar. Ele foi na mulher e disse: olha, corta o cabelo, porque ele sabia que o teu cabelo é dado no lugar de véu. Ele sabia que era pecado você cortar o cabelo, mulher. Então ele convenceu a mulher a cortar o cabelo e disse: arranca a sobrancelha. Olha, mistura o pó de arroz com pó de não sei o que e faz uma maquiagem. Pinta as unhas. Se fosse para a mulher ter a unha vermelha, ela nascia com a unha vermelha. Então é simples assim. Foi no homem e disse para ele: ó, isso aqui é o tabaco. Enrola aí numa folha aí e fuma, que é bom. Se fosse para o homem fumar, Rogério tinha uma chaminé na cabeça. Não é, igreja? É, Rogério? Ia ficar difícil para o Lucas, né? Porque o Lucas é pequeno, é só mini chaminé. Mas graças a Deus converteu. Mas você ia dar uma chaminé boa. Um defumador na cabeça. E bate palma na glória de Deus. Então o diabo, ele começou a roubar a imagem e semelhança de Deus. Você nasceu perfeito. Seu cabelo é perfeito, porque foi da maneira que Deus criou. Então não precisa você colocar enfeite no cabelo, cortar, pintar de vermelho, azul, rosa. Porque você fazendo isso, você está transformando, mudando a verdadeira imagem e semelhança que Deus nos criou. Pastor, mas o homem tem que usar roupa por quê? Porque é vergonha mostrar a tua nudez. E isso está na Bíblia. Como é vergonha a mulher usar calça colada, o homem usar calça colada também é vergonha. A mulher usar saia rachada está roubando a imagem e semelhança que Deus te criou. Arrancando a sobrancelha também. Você acha que o diabo, ele ficou quieto, ele roubou a imagem e semelhança de Deus. Mas ele não parou por aí, não. Ele foi nos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Apesar de Adão e Eva ter sido expulsos, eles ainda, reconhecendo o teu erro, pedindo perdão a Deus, eles ofereciam holocausto a Deus. O que é holocausto? Sacrificava animais, naquela época era assim. Oferecia aquele tomate mais bonito a Deus. E continuaram adorando a Deus. E o que acontece? Seus filhos também foi passado isso. Mas um belo dia, Abel e Caim ofereceram um sacrifício a Deus. Mas um ofereceu o melhor do que tinha, o outro que sobrava. Um dia eu vi uma pessoa falando assim: olha, o dízimo funciona assim. É interessante lembrar disso. Você dá para a igreja o que te sobrou. A Bíblia ensina isso? Deus quer resto? Deus quer a primícia e é 10%. Então está errado. E o que acontece? Quando Deus recebe o sacrifício de Abel e não recebe do outro, aí de novo a sementinha do diabo entra.
A sementinha da inveja. Um dia eu ouvi um obreiro falar assim: eu tenho 20 anos de crente, eu ainda não convertido. Por que esses irmãos vê anjo, vê demônio, cai demônio e eu nunca aconteceu? E eu pensei, é a sementinha de Satanás. É a inveja do capiroto. Então o diabo não só plantou a inveja, como começou a fazer um plano. O primeiro derramamento de sangue humano da história. Um irmão vai matar o outro. Nunca ninguém tinha matado ninguém. Então o diabo, irmão, ele fez um projeto ambicioso, investiu e teve sucesso. Um matou um irmão, matou o outro por causa de inveja. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero que você preste atenção na evolução do projeto do diabo. De lá para cá, como você cria na sã doutrina e hoje não crê mais. Quantos cria no dízimo e não crê mais. Quantos cria que de você, casar de novo é pecado e não crê mais. Foi o diabo que plantou isso no teu coração. Foi Satanás que colocou no teu coração que não tem nada a usar o WhatsApp nem Facebook. Foi o diabo que colocou no teu coração que um pouquinho de bebida não tem nada. Porque ele é invejoso e ele tem manipulado a mente humana. Aí você pensa assim, aí um matou o outro, ficou por isso mesmo? Não. O diabo foi lá e criou a arma de fogo, a espada, a bomba, para ceifar vidas. O homem que criou o avião, Santos Dumont, ele criou o avião no intuito de ajudar a humanidade, de salvar a vida. Mas quando ele viu que na guerra seus aviões estavam soltando bomba, ele se matou, porque ficou frustrado. Irmãos, teve uma boa intenção, mas eu quero dizer para você que o diabo, a cada dia ele tem roubado a imagem e semelhança de Deus. Então, preste atenção, irmã, você que está se pintando a larga distância, usando roupa agarrada, brincos, pulseiras, roupas coladas para seduzir. O diabo, ele já roubou a imagem e semelhança de muitas pessoas. Vamos andar com simplicidades, vamos andar com pudor e decência, e não vamos deixar que o diabo rouba a imagem e semelhança que Deus nos criou. Quem bate palma? Então ele não parou, igreja. Ele tem plantado a inveja, ele tem roubado a imagem e semelhança de Deus na nossa vida. Ele tem roubado a cada dia mais e mais e mais. Ele tem inventado a cada dia falsos arrebatamentos, falsas profecias. Um dia eu estava aqui, chegou um cidadão, morava aqui ainda, abri a porta, o meu ex-pastor. Sentei, cumprimentei, ele disse: olha, eu estou aqui para congregar com o senhor. Eu digo: tudo bem, benção, seja bem-vindo. E ele falou: só que tem um negócio. Eu fui revelado na igreja lá onde nós nasceu na fé. Quem Deus diz amém? Eu posso casar de novo. Então eu vim cá, vou casar de novo, vou entrar em comunhão. Eu falei: tá, mas a sua primeira esposa morreu? Ou não? Então vai ter que ter um velório, meu irmão. Porque senão não é Deus. Pastor, o senhor não está entendendo. Deus usou uma obreira de lá para dizer que eu já posso casar. Eu falei: então essa obreira está com cão no couro. Não tem lógica isso aí, irmão. Tua esposa já morreu? Ou não, então vamos esperar ela morrer. Se for de Deus, nunca morreu. Até hoje, até a última vez que eu vi ele. Então, irmão, o diabo ele é assim, ele é astuto. Ele vem sapatinho de algodão, ele vem roubando a doutrina, ele tenta roubar a salvação. Quando ele vê alguém levantando a mão, aceitando Jesus, descendo nas águas, ele começa a morder os dentes, se é que ele tem dente, né? Ele começa a ficar com inveja de você, porque sabe que talvez aquela vaga que era dele no céu vai ser sua. Pastor, mas se Satanás quiser arrepender, ele pode? Não, ele não tem direito de arrependimento. Assim como não tem direito de arrependimento quem blasfemou contra o Espírito. Então eu quero que você preste atenção, irmão. Muitos irmãos estão pegando hoje ideias do YouTube de pastores que não são de Deus, de ministérios que não são de Deus. Às vezes já foi, mas não é mais. Ou às vezes nunca foi. Uma pessoa me disse: pastor, dá uma olhada nesse testemunho de arrebatamento que fala da doutrina, apoia o que o senhor fala. Era vídeo. Eu falei: estou fora. Eu não vou ficar vendo vídeo não, mas está falando uma coisa que o senhor fala, mas é vídeo, esse irmão está enganado.
Isso aí não é de Deus, não vou perder meu tempo com isso não. Não, mas ele é pregador de doutrina do céu, não, porque se ele se filma, ele está usando a imagem da besta. Então ele está fora do reino de Deus. Que bate palma, né, glória a Deus. Então, igreja, será que você não notou que você está diferente? Já não creio mais nessa doutrina que o pastor prega, não. Eu conheço o pastor tem tantos anos e da mesma forma prega a doutrina. E vou ficar assim até Jesus recolher meu fôlego de vida. Vou pregar e vou viver essa doutrina. Então, meu irmão, então, minha irmã, será que você não está começando a seus pensamentos não estão mudando? Será que você não está dando uma olhadinha no vídeo? Não tem nada. Aqui eu vou aprender a fazer um motor. Não tem nada. Aqui eu vou aprender a fazer sabão. Tem sim, igreja. Você já não crê mais na doutrina como você cria. Ou você nunca creu. Talvez você pare e pense e fale, é exagero. Não, irmão, é palavras de salvação. O diabo tem roubado a doutrina dos corações. O diabo tem roubado a imagem e semelhança de Deus. Sim, irmão, tem roubado. Com irmãs que estão pintando o cabelo, com irmãos usando brinco, pastores cabeludos. Irmão, tem gente que fala, eu estou ouvindo um pastor fulano, mas ele é cabeludo e barbudo. Queima ele, igreja. Queima ele. Porque Jesus era cabeludo. Mentira. Pastor, eu estou na minha casa, eu estou com a minha tira de zão, vendo o programa do Mais Cedo. Alguém entendeu? Diz amém. Eu conheci um pastor que era uma bênção. Ele viajou à África para lá. Pastor, a primeira vigília que eu fui foi nesse pastor. Um pastor abençoado. Aí saiu do ministério que tinha doutrina. E esse tempo atrás eu tive que arrumar alguma coisa no meu carro. Fui lá na lojinha dele. Quando chega lá, ele está ouvindo lá, está a besta quadrada. E ele ouvindo lá a programação desses tais. Eu fiquei olhando para ele. E me lembrei da pregação, uma pregação muito bonita dele, chamada Raposinhas. Raposinha, ele quer dizer pecado. E às vezes você acha assim, não tem nada eu passar o olho aqui no vídeo, aqui não. Tem sim. Satanás começou assim, e ele também começou assim. Agora está com a raposona na vida dele. Então, irmão, comecei a olhar para ele e pensei, meu Deus, o pastor que pregava doutrina, que disciplinava os jovens, que era exemplo, agora se corrompeu como Satanás se corrompeu. Porque pensa você que o diabo não conhece doutrina? Conhece. E o diabo conhece a minha, a sua, a nossa fraqueza. Ele sabe. É por isso que quando eu estou orando, eu falo, Jesus, aonde nós somos mais fracos, o Senhor venha nos fazer mais forte. Tem irmãos aqui que não pode ver um rabo de saia e fica, nossa, ou lá em casa, né? Tem, eu sei que tem. Tem irmãs que não podem ver uma calça colada, nossa, eu ia ficar linda nessa calça. Tem, eu sei que tem. Tem irmãos que quando ouve o rap começa a arrepiar. Olha, eu lembro quando eu dançava o rap, começa a arrepiar. Queima ele, igreja. Tem uns cabos que quando vê o batom começa a coisar também. Tem uns cabos, queima ele, igreja. Um dia nós era tudo jovem. Aí nós fomos almoçar, né, na casa de um irmão, uma idosa. Chamou o jovem para almoçar, fui chegando. Quando eu cheguei, eu vi um jovem lá. Eu convertido, jovem. Vocês sabiam que eu era igual Salomão quando eu era do mundo? Eu pensei, tinha sabedoria, porque tinha dinheiro, como é que é isso? Não, eu era cheio de mulher. Eu olhei para ele, feio para 20, pensei, começou mentindo, né? Quando ele foi embora, os irmãos virou para mim, que eu era novo convertido, me explicou, falou, irmão, não vá para a conversa desse homem. Ele está se vangloriando pelo passado, sinal que não está liberto, e eu digo mais, amanhã ou depois ele desvia. Morreu desviado, igreja. Então quando você está convertido e lembra da maconha que você fumava lá atrás, a pinga que bebia, você fica com nojo, você tem vergonha. Olha para mim, irmão, eu pareço que foi cantor de hip hop? Não pareço, né? Eu quase nem falo isso. Eu não vou te mostrar o CD porque me roubaram o CD, né? Mas eu era cantor de hip hop, eu tenho vergonha. Um dia eu estava passando, tinha uma roda de cabra fumando a baquiara, né? O cocô do capeta, a bosta do cavalo, né, irmão Rogério? Não sabe o que eu tô falando. Estava lá tudo drogado e bebendo, e um carro de som, um Santana, um som, bum, 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 misericórdia.
Aí eu pensei, eu já estava indo para a igreja, né? Eu pensei, e agora? Passo lá, não passo, só tem bandido ali, misericórdia, é briga e fumaça subindo para todo lado. E eu pensei, passo ou não passo? Eu vou passar ali, vou dar essa volta toda. Estou indo para a igreja, peguei a Bíblia. Quando eu passei na porta, gritou, olha ele aí, pega ele aí. Eu falei, misericórdia. Pegaram o irmão do lado, puxaram lá para dentro do bar. O som lá fora, bum, 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 bum. Aí só rap. Aí, olha ele aí. Aí eu olhei para cada cidadão que tentei conhecer, não conhecia. É ele mesmo, me deu um abraço. Nossa, tá falando de você agora, cara. Você virou crente. Você é exemplo para nós. Eu falei, não tô lembrando quem é não, mas tá bom, né? Aí comecei a lembrar, tá me reconhecendo, não, e eu com vergonha de falar que não tá, vai que leva umas orelhas também, né? Os caras tudo drogados. Eu falei assim, nem tô lembrado. Aí falou o nome dele, o apelido do mundo. Eu falei, ah, sim, tô me lembrando. Eu tava contando pros cabos aqui, rapaz, tu virou um crente verdadeiro. Senta aí, pega uma Coca-Cola para ele aqui. Eu falei, não, eu estou indo para a igreja lá, vou orar por vocês. Ah, não, tá bom, então vai lá. Rapaz, quem diria? Ele aqui falou, esse aí, ó o que Deus fez. Então, igreja, a imagem que eu tinha de Satanás, quando eu era do mundo, cabeludo, mas não era maturosa não, jamais. Aquela imagem que eu tinha lá, o couro e o osso, que era magro demais, aquele jeito esquisito. Jesus me curou e me deu a tua imagem e semelhança. Ele me transformou. Ele fez de mim um vaso novo. Então eu quero chamar a tua atenção nesse momento. Você que não é crente, você que é crente e tem sentido que você quer voltar como você era antes, você já não tem aquele pensamento firme, é o diabo querendo te derrubar. É Satanás querendo te enganar. É o diabo querendo roubar a imagem e semelhança que Deus te criou. Quem bate palmas? É ele, igreja, que quer colocar seu pensamento errado. Tem pessoas que pegam a Bíblia e distorcem a Bíblia. Tem gente que pega alguma coisa da Bíblia, eu posso aqui porque a Bíblia está falando. Um dia eu cheguei na casa de um cidadão, ele olhou para mim e disse, irmão Eduardo, estava lendo a Bíblia e eu descobri que eu posso matar. Olhei para ele, já me assustei. Como assim, rapaz? Você viu como é que Deus manda matar na Bíblia? Eu, meu Deus, como é que eu vou explicar para esse rebeldão que não é bem assim? Então quer dizer, se Deus mandar matar, eu posso matar. Eu falei, cidadão, vamos lá, vamos conversar aqui. Primeiro, esse povo que Deus mandava matar, primeiro estava na lei, era olho por olho e dente por dente. Se um cristão, ou melhor dizendo, se alguém que adorasse a Deus, dependendo do seu pecado, ele tinha que ser morto na hora, para servir de exemplo. Hoje não é mais assim. E eu falei assim, e outra coisa, as pessoas que morriam ou se rebeliavam contra Deus, dependendo do pecado, não tinha mais volta, ou era pessoa de outra terra que não adorava a Deus, adorava a deuses estranhos. Então é simples, Deus mandou matar porque naquela época era assim, hoje já não é mais assim. Quando Jesus viu Pedro cortar a orelha do sumo sacerdote, ele disse, quem com ferro fere, com ferro será? Então não tem mais isso. Então tem pessoas que pegam a Bíblia, tem pessoa que fala assim, olha, irmão Eduardo, eu posso ter mais de 10 mulheres se eu quiser. Daqui a pouco vai virar muçulmano. Por quê? Davi não teve um monte de mulher? Irmãos, era lei, é diferente. Nós estamos na graça e na Bíblia está escrito que cada um tem a tua mulher, cada mulher tem a teu marido e pronto, final. Fora isso, adultério, e os adultos não herdarão o reino de Deus. Quem bate palma, dá glória a Deus. Então cuidado para o diabo não roubar na sua mente o temor. Quantas pessoas não temem mais a Deus? Então eu quero que você preste atenção nessa mensagem hoje. Quantas pessoas já não são mais como era antes? Quantas pessoas têm pensamentos absurdos? Repreende esse pensamento na sua mente. Além da síndrome do pastor presidente, hoje também tem a pessoa que aceita Jesus hoje e se acha o mais sabido da terra. Saberia? Lê a Bíblia, ó, estou entendendo. Pega o estudo de um rebeldão e fala, olha, tá vendo? Tá vendo aí? Tá errado. A igreja lá tá errada.
Se eu estou errado, por que Deus está me abençoando? Se eu estou errado, ontem, meio-dia, eu falei para o pastor Isaí, né? Eu falei para ele assim, uma pessoa estava doente, eu mandei mensagem, você está doente, irmão? Tá. Olha comigo meio-dia aqui ao vivo, amanhã. Foi ontem isso. Você vai estar curado. O testemunho dele já está aí. Foi curado, 4 dias doente. Então como é que Deus usa assim? Aí você fala, mas como é que Deus usa o falso profeta? Isso já é outra coisa. O diabo faz sinais. Eu não te disse que ele estremece a terra? A Bíblia diz que o diabo tem poder sim, mas o poder dele é limitado. É pouco. O poder de Deus não tem limite. O poder de Deus, nós tudo podemos nele, que nos fortalece. Quem bate palma aqui da glória a Deus. Amém, igreja? Analisa a tua vida aí, ó. Se você falar assim, pastor, televisão é pecado. Eu não tenho televisão, mas está vendo vídeo no celular? Tem alguma diferença? Tem. Mesma coisa. É uma coisa só. Então para de pegar conta da TV. É uma coisa só. Então põe na sua cabeça isso aí. A TV se evoluiu. Pastor, mas você não está usando o YouTube para pregar? Estou. Mas você está vendo eu movimentando para lá e para cá? Não viu? E se vê, com certeza me filmaram contra a minha vontade. Então eu estou usando a minha voz, porque a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem bate palma na glória a Deus? Glória a Deus. Fala assim comigo: Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palma e dá mais glória a Deus.